Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Guilherme Silva, boa noite. Seja bem-vindo. Oi, amor. A Cecília está avisando minha princesinha de 4 aninhos que agorinha ela chega aqui para dar uma boa noite para vocês. Anuzinha, boa noite. Adelso Barbosa, boa noite. Clarindo Filho, boa noite. Guilherme Silva, show de bola, Rafael. Sargento Mirley, meu parceiro, boa noite. E aqui está a minha querida princesa. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu Olha vai meu tirar. hamster. Olha meu hamster. Estão vendo o hamster da Cecília? Ele é todo colorido. É todo colorido o seu hamster? Olha aqui. É. Ele tá mexendo o rabinho. Ele tá mexendo o rabinho? Aham. Boa noite, Caroline. Como estão, bem? Vou estudar, galera. Vamos estudar, galera. Tem que passar no concurso. É isso aí, é? É? Você tá estudando, meu amor? Tô. Tá? Você quer estudar para você crescer Virar e médica professora. e virar médica professora. Meninos, é isso aí. Vanessa, boa noite. Abre a porta lá, meu amor, para ver se melhora a conexão. Pronto, eu acho que melhorou um pouquinho. Leia, boa noite. Seja bem-vindo. Ô, Marcelo Gris, Guaraí Notícias. Seja bem-vindo. Pode, princesa. Obrigado. Boa noite. Diego Soares, boa noite. Márcio Fernandes, boa noite. Oi. Você quer conversar? Meninos, para não fugir à tradição, a Cecília, que hoje está aguardando para dormir, ela quer conversar com alguém rapidinho antes da gente começar a nossa aula. Pode ser? Alguém quer mandar um convite aí para conversar com minha querida Cecília? Se tiver uma criança, melhor ainda. Alguém? Será que vai ter alguém que vai mandar um convite aqui? Olha para eles. Olha aqui. O quê? Coraçõezinhos. É. Olha aí, tem a carinha. É. Quer dizer que tem, não é? Boa noite. Ó, papai vai pegar uma pessoa aqui para poder conversar. Deixa eu ver aqui como é que o papai faz. Bárbara. É você, Bárbara? Entra ao vivo aí e fala com minha pequena Bárbara. Cadê o feio? Será que a tia Bárbara vai aceitar o convite? Se eu não aceitar, vai ser outro, não é? É, aí vai ser outro. Porque o papai tem que começar a aula dele logo. E aí? É, acho que a tia Bárbara não aceitou. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Um momento. Eu só tá te vendo? É. Vem cá. Eu acho que é a segunda vez. Vou chamar aqui. Se não aceitar, vou procurar é homem. Porque as mulheres normalmente falam: não, eu não tô bem. Que isso? Vamos, aceita aí. Amanda, vamos lá. Será que vai aceitar? Será que vai conversar contigo? Também não, meu Deus. Pronto, tem uma que Janaína mandou. Será que a Janaína vem agora? Ela mandou o convite para conversar com você. E aí? Ah, olha aí a Janaína. Oi, Cecília. Oi, Tudo bom? tudo bom? Você vai estudar hoje também com a gente? Uhum. Vai? E você sabe muito de geografia e história do Tocantins, igual seu pai? Sabe? Que bom. Você é muito inteligente, muito esperta, viu? É? O que foi, meu amor? Você tá caindo aqui. Ficou com vergonha? Eu estou descendo. Ah, você que tá descendo. Pois é, eu tenho uma moça também, só que a minha moça já tá dormindo, que amanhã ela tem prova. E você tem prova amanhã? Não, tem não. Sim, não? Vai ser sábado? Não, vai ter não, meu amor. E você é muito estudiosa, é? Vai ser bom dia. Vai ser sábado ou domingo? Sábado é dia de quê?
de descanso. E domingo é dia de É. quê? Ah, que legal. Pergunta pra tia de onde é que ela tá, que cidade que ela mora. Opa! Que cidade que você mora? A tia mora em Palmas, na mesma cidade que você. Mas que Você mora em bairro Palmas? você mora? Oi? Bairro que você mora? Onde eu moro? Eu moro na 1203 Sul. E você? 407 Sul. Ih, pertinho então. Vamos lá. Agora deixa o papai dar aula. Dá um tchau pra tia. Manda um Tchau. beijo pra tia. Tchau. Beijo, até mais. Depois a gente conversa mais. Obrigado, viu, Janaína? Tchau. Beijo pra tia. Obrigada. Tchau, Alô. tchau. Tchau. Meninas, vamos lá, vamos começar a nossa aula agora de Geografia e História do Tocantins. Boa noite, meu amor. Pede benção, papai. Pera aí, gente. Vem cá. Deus te abençoe. Dorme com Deus. Tchau. Pede benção para todo mundo. Benção. Vai lá. Ó. Vamos lá, meninas. Professor Geografia e História do Tocantins, eu quero saber tudo. Vai ter concurso? Quais concursos? Tá bom, boa noite. Escutou. É isso aí, galera. Vamos trabalhar um pouquinho. Antes, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, para ver se vocês estão lembrando um pouquinho do conteúdo. Coisa básica da geografia, que de vez em quando é abordada nas provas, tá? Primeiro, quantos municípios que tem mesmo Tocantins instalados? Quantos são os municípios instalados no Tocantins? E aí, Augusto? Federação Tocantinense, FTV. Ô, meu amigo Junisley, boa noite. Quantos? São 139 municípios instalados. Ok. Agora eu pergunto, quantos municípios instalados existiam no estado do Tocantins no ato de sua criação, em 1988? Hoje são 139. Na época da criação do Tocantins eram quantos? E aí? Hoje são 139. Quando o Tocantins foi criado, eram apenas 60 municípios. Apenas 60. E isso é um erro corriqueiro, viu, Alênio? Muita gente fala em 79, mas não. A Camila Xavier está certíssima. Apenas 60. Janaína Cardoso, 60. Exatamente, Janaína. Professor, mas eu já vi em algum lugar falando em 79. Por isso que alguns alunos estão aqui falando em 79. Não, calma. Olha só a diferença, tá? Olha só a diferença. Eram 60 municípios instalados e 19 municípios criados pelo estado de Goiás. Apenas criados. Amanda Carol, seja bem-vinda. Eram 60 municípios instalados e 19 apenas criados. 60 mais 19 dá 79. Só que a pergunta é, quantos municípios... Boa noite, Marcos Franca. Quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato de sua criação? 60. Se perguntasse quantos municípios criados, seriam 79. Olha a diferença. Instalados são 60, criados são 79. Por quê? Porque todo município já instalado, ele foi criado antes em lei. Então seriam 60 instalados, mas, aliás, 60 instalados e 19 apenas criados. Boa noite, princesinha. Saúde. Ok, meninos. Tranquilo? Só para não cometer esse erro. 60 municípios instalados, hoje são 139 municípios instalados. Na data de criação do Tocantins, eram 60 municípios instalados e 19 apenas criados por lei. Valeu, Mar. Show de bola. Parabéns aí para vocês, viu? Ok. Professor, me diga. Olha só esse assunto aqui, ó. Vou tirar os comentários aqui, ó, rapidinho, só para que nós possamos ver melhor a imagem. Estão vendo aí a imagem do Tocantins? Nós temos aí a divisão do Tocantins em 3 regiões intermediárias e 11 regiões imediatas. Isso aí desde 2017 que o IBGE promoveu essa divisão do estado do Tocantins. Professor, o que são as regiões intermediárias?
Intermediárias é a região de Araguaína, que pega essa cor roxa, de Palmas, na cor verde, e de vermelha, no caso, Gurupi. Ok? São 3 regiões intermediárias. No norte, Araguaína, no centro, Palmas, no sul, Gurupi. Professor, e as regiões imediatas? 11 regiões imediatas. Araguatins, número 1, vou pegar o número 1 e descendo, tá? Araguatins, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas, Guaraí. A região de Araguaína, a região intermediária de Araguaína, envolve aí 5 municípios. Araguatins, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas e Guaraí. Professor, nós temos ainda, nas demais regiões, nós temos ainda Miracema, Paraíso, Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Dianópolis, totalizando 11 regiões imediatas. Tudo bem? Por que eu falo isso? Porque isso já foi abordado em prova. E teve até um concurso recente no estado de Tocantins, se eu não me lembro agora se foi da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, mas teve um concurso recente no estado de Tocantins que ele utilizou a divisão do Tocantins antiga, falando de meso-região ocidental, oriental. Ele fez uma divisão antiga na questão, que na realidade a classificação do Tocantins, segundo o IBGE, já mudou desde 2017, já tem 5 anos de mudança. Hoje o Tocantins é subdividido em 3 regiões intermediárias, conforme o mapa, Araguaína, Palmas e Gurupi, e 11 regiões imediatas. Vou afirmar novamente quais são as 11 regiões imediatas. Araguatins, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas, Guaraí, Miracema, Palmas, Porto Nacional, Paraíso, Gurupi e Dianópolis. Tudo bem aí? Show de bola? Ok, professor. Professor, me diga uma coisa, deixa eu desativar aqui. Ok. Professor, me diga uma coisa, em relação ao estado do Tocantins, eu já sei que nós tínhamos 160 municípios no ato de criação instalados, hoje são 139, que nós temos uma subdivisão, segundo o IBGE, que a subdivisão em regiões intermediárias e imediatas ocorreu no país inteiro, em cada estado brasileiro, inclusive, é claro, no Tocantins, e a subdivisão do estado do Tocantins é essa que está aí apresentada no mapa para vocês. Mas antes, deixa eu só constar aqui, ativar comentários. Ok, boa noite, Bonfim Góes. Alana Alves, boa noite. Obrigado por estar seguindo, viu, Alana? Vou colocar aqui o telefone de contato antes que eu me esqueça, 98485-7576. Se você quer adquirir a apostila gratuita, é só mandar um WhatsApp para esse número, apostilas gratuitas de Geografia e História do Tocantins. Danilo Solino, boa noite. Rapaz, para você ver que aqui não perde tempo. Acredita que já está dormindo? Olha só. Galera. O bichinho estava aqui aguardando. Boa noite, princesinha Elza Armondes, minha gatinha. Minhas 2 princesas. Já viu que ela está dormindo aqui, né, paixão? Aqui não perde tempo, não. Ô, Márcio Fernandes, disponha, meu amigo, disponha mesmo. Mas, professor... Meninos, ok, voltando então ao conteúdo. Concurso da educação deve sair esse mês, professor Adelso Barbosa. Adelso, eu na correria da Assembleia não tive tempo de ir lá no Ministério Público ainda, e deveria ir já. Também estou com o pé meio bichado, mas estou andando. O que acontece? Eu conversei com o secretário executivo de Educação e ele afirmou o seguinte, puxou a mamãe, puxou foi o pai, rapaz, que é isso, Eduardo? O secretário executivo de Educação ele falou que o Ministério Público, desde 2019, que eu estou cobrando o Ministério Público para que esse concurso ocorra, e que o concurso de educação tem uma provocação do Ministério Público para que seja lançado o edital ainda no mês de março, sob pena de pagar multa diária, tá? Se o edital não for lançado em março. Professor, você quer dizer então que eu acredito que vai ser lançado. A SEDUC está querendo segurar um pouco mais, negociar uma flexibilidade dessa data junto
ao Ministério Público, mas até então a decisão inicial é para que seja lançada agora, no mês de março, o edital do concurso de educação. Ok? Boa noite, Marcos Giovanni, meu parceiro portuense. Seja bem-vindo. Juliano Brito, boa noite, Juliano. Como está? Ok. Na expectativa do concurso de educação. É isso aí, ideia. Pode estudar, porque ele vai sair. Vai sair. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Vai seguindo, que toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo por aqui, tá? Voltando então, professor, já entendi um pouco as regiões intermediárias, regiões imediatas do Tocantins, já entendi um pouco sobre o número de municípios que nós tínhamos instalados no nosso estado. Eu poderia afirmar, professor, em relação ao estado do Tocantins, quando se fala de vegetação, que vegetação que predomina no estado do Tocantins? Quais tipos de vegetação nós temos dentro do estado do Tocantins? Alguém sabe me dizer? Quais são as 3 vegetações predominantes no estado do Tocantins? Diz aí para mim, Cássia. 3 vegetações predominantes. Muito obrigado, Cássia. Show de bola. Já tem alguns anos que nós estamos com live ao vivo aqui. Era na segunda-feira, agora nós colocamos para terça-feira. Esse ano foi para terça-feira. Loren, seja bem-vinda. Concurso da Assembleia Legislativa, Danilo Solino está perguntando. Danilo, o presidente, no ano anterior, ele tinha afirmado que sairia esse ano, tá? Afirmou isso, mas está, não digo corpo mole, porque estava num turbilhão a Assembleia ultimamente em relação ao impeachment. Mas eu vou cobrar novamente o presidente da Assembleia. Boa noite. O Fragozinho está falando aqui, professor, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Meninos, não. Olha o que nós temos. 3 vegetações, Marcelo Gris, do Guaraí Notícias. 3 vegetações predominantes no Tocantins. Primeiro, Cerrado. O Cerrado ocupa 87% do estado do Tocantins. 87%. Professor, como isso é abordado? Eu já vi prova falando assim, que o Cerrado ocupa mais de 80% do Tocantins. Está certo. Aproximadamente 90% do Tocantins. Está certo. Mais de 10% do Tocantins. Está certo? Tá, porque 87% é acima de 10%. Então, o Cerrado é a vegetação predominante no estado do Tocantins, 87%. Professor, e a floresta amazônica? Aproximadamente 10% do Tocantins é floresta amazônica. Olha só, 87% de Cerrado, 10% de floresta amazônica. A soma dos dois, Cerrado e Amazônica, já são 97%. Professor, qual é a terceira vegetação? A terceira vegetação é a floresta estacional, decidual e semidecidual. Professor, o que é essa floresta estacional, decidual e semidecidual? Meninos, coloca uma coisa na mente de vocês. Quando se fala de floresta estacional, é aquela vegetação cujas folhas caem em determinada estação do ano. Floresta estacional é cujas folhas em determinada estação do ano elas caem. Isso é floresta estacional. Professor, você quer dizer que a floresta estacional decidual e semidecidual é a floresta, a parte da vegetação dentro do cerrado, que as folhas caem durante a época de seca. Exatamente isso. Você já viu o ipê? O ipê não tem essa característica? Durante o período de seca, as folhas das árvores caem? E você tem diversas outras espécies de árvores no meio do cerrado que também têm essa característica. Professor, caatinga, não. Babaçu também não. Mas, professor, mas tem babaçu no Tocantins? Tem, mas não é predominante. Nós temos 2,5% aproximadamente de floresta estacional, nós temos 10% aproximadamente de cerrado e 87%, 10% de floresta amazônica e 87% de cerrado. Então, vamos lá? 87% de cerrado, mais 10% de floresta amazônica, 97%, mais 2,5% de floresta estacional, 99,5%. O outro 0,5% que sobra aí vai pegar de espécies diversas, inclusive da própria mata dos cocais, que envolve também o babaçu e carnaúba, principalmente. Ok? Tudo bem? Show. Como são os termos, eu não acompanhei aqui, Breno Soarte. Tudo bem, Breno? Do que você está falando sobre os termos? Ok, deixa eu tentar puxar aqui. Letícia, lá de Tupiratinhas. Show de bola, Letícia. Seja bem-vinda. Um abraço para todo mundo de Tupiratinhas. Ferreira Nunes da Silva Márcio. Obrigado, Márcio, pelo que me toca. Laís Vitória, Cerrado, Floresta Amazônica, sim, mas a Matos Cocais não, apesar de ter a presença dela aqui. Ok?
Ok, ok, ok. Pronto, meninos, já falei das 3 vegetações predominantes. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o clima do Tocantins. Qual é mesmo o clima do Tocantins? E aí? Qual o clima do Tocantins? Eu quero saber de vocês, Marcelo. Lucas aí de Dianópolis. Show de bola, abraço aí para Dianópolis. Vaguinho, como está, Vaguinho? Ah, o Pantanal não entra. O Fragozinho está perguntando sobre o Pantanal. Fragozinho, eu vou primeiro falar do clima e depois eu entro nessa sua dúvida sobre o Pantanal, porque tem uma questão que envolve essa parte dita Pantanal, tá? Ó, o Guaraí Notícias, meu amigo Marcelo Gris, está falando assim, professor, seria o tropical? Correto. O clima predominante no Tocantins é tropical. Se falar na prova tropical, está correto. Se falar tropical semiúmido, está perfeito. Se falar apenas semiúmido, ok também. Se falar clima com verão chuvoso, inverno seco, Paulo Oliveira está falando aí, show de bola, está certo também. Todas essas maneiras já foram abordadas em prova. Tropical, tropical semiúmido, apenas semiúmido, verão chuvoso, inverno seco, clima com verão chuvoso, inverno seco, correto. Professor, Iris Vieira, obrigado. Professor, me explica uma coisa. Quando se fala do verão chuvoso, você quer dizer então que nós estamos agora no verão? É exatamente isso. Tem muita gente que acha que o período de chuva é inverno. Não é não. O nosso período de chuva, a chuva se concentra no verão. De 21 de dezembro até aproximadamente 21 de março, normalmente é 21 e 21, tá? 21 de dezembro a 21 de março é a estação do ano do verão. De dezembro a março é a época que mais chove no Tocantins. Então eu posso sim afirmar que o nosso verão é chuvoso. Nosso verão é chuvoso e o nosso inverno é de junho a setembro. Junho a setembro não chove. Então, inverno seco, ok? Pronto, clima tropical com verão chuvoso, inverno seco. Clima tropical semiúmido com verão chuvoso, inverno seco. Professor, e se falar tropical típico? Tá certo. E se falar tropical continental, no interior do continente, o clima tropical é o nosso. Portanto, tá certo também. Obrigado, Jussielen, por estar seguindo. Se você não está seguindo ainda, aproveita, vai seguindo aí o professor Júnior Gel. E quem não tem a apostila ainda, manda o WhatsApp para esse número que está aí fixado na tela, para que você receba a apostila gratuita de Geografia do Tocantins, de História do Tocantins e alguns outros materiais que se encontram ali disponíveis, ok? Questão de prova pegadinha CESP, olha o Vaguinho aí falando. Olha só, um outro detalhe, quando fala que, acho que o Fragozinho estava perguntando sobre Pantanal. Professor, tem Pantanal no Tocantins? Meninos, a região do Vale do Araguaia, eu vou até utilizar esse mapa aqui, ó. Sabendo? E deixa eu só desativar os comentários para observar. Não precisa nem desativar, não. Estão vendo aí o número 8? Procura aí o número 8 nesse mapa. Encontrou o verde do lado esquerdo? Essa região número 8, é claro que não é exatamente toda ela, mas na parte que tem o número 8 é onde se encontra um parque estadual no Tocantins chamado Cantão, tá? Um parque estadual chamado Cantão. Professor, o que é o Cantão? Ó, lá no número 6, principalmente 6, pegando um pouquinho do 9, tem na parte leste do Tocantins tem o Jalapão, na parte oeste, que envolve o número 8, tem o Cantão. O Jalapão é um parque estadual, o Cantão também é um parque estadual. O Jalapão está no leste, o Cantão está no oeste. Só que o parque estadual do Cantão e do Jalapão são completamente diferentes um do outro. Professor, o Marcelo Gris, aliás, Guaraí Notícias, né, está perguntando qual o volume médio de chuvas do Tocantins. Já respondo, tá, Marcelo? O Guaraí Notícias. É porque o Marcelo Gris, que é o dono do site Guaraí Notícias. E para quem ainda não acessou, acessa lá, tá muito bacana o site. Meninos, quando se fala sobre a região do Cantão, a região do Cantão, ela pega em conta 3 importantes ecossistemas, e isso já foi abordado em prova. 3 importantes ecossistemas. É a floresta amazônica, a vegetação do cerrado e a vegetação pantaneira. Daí o Fragozinho pergunta sobre Pantanal. O que ele chama de vegetação pantaneira? É porque nessa região do Vale do Araguaia, a norte da Ilha do Bananal, é uma área de relevo de planície onde no período de chuva centenas de lagos, lagoas e rios da região transbordam, fazendo uma grande área alagada semelhante ao que acontece com o Pantanal mato-grossense. Então, na parte oeste do Tocantins, na região do Cantão, existe uma vegetação chamada pantaneira. Ela chama pantaneira porque é
periodicamente alagada, semelhante ao Pantanal, mas numa proporção em relação ao estado pequena. É a vegetação do cerrado que fica alagada, submersa em determinada época do ano, ok? Então, se na prova falar vegetação de cerrado, pantaneira e floresta amazônica, se encontra no Parque Estadual do Cantão. Se falar assim, o Cantão é um parque estadual, ou melhor, não fala Cantão. Eu já vi um texto de prova que falava assim: trata-se de um parque estadual que é encontro de 3 importantes ecossistemas: vegetação do cerrado, floresta amazônica e vegetação pantaneira. Que parque estadual é esse? A resposta é Cantão, Parque Estadual do Cantão, ok? Localizado na parte oeste do Tocantins, aqui onde se encontra o número 8. Ok, meninos? Tranquilo? A Letícia está falando, professor, tem algum concurso previsto na área de educação? Letícia, eu respondi mais cedo sobre esse questionamento, tá? A previsão é que o edital saia do concurso de educação esse mês de março. Pelo menos foi essa a cobrança do Ministério Público à SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado. Se não tiverem feito um acordo para uma nova data, estender essa data, é para sair agora em março. Mas eu vou no Ministério Público buscar a informação, como é que está em relação a isso. Karina Sacramento, seja bem-vinda, Karina, muito bem-vinda. Para você que não está seguindo, por favor, siga aí a live, aliás, segue aí o meu perfil. Oh, meu deputado e professor Júnior. Daniel Pugmil, seja bem-vindo, Daniel. Lucas pergunta sobre, tem previsão do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas? GMP, né? Acho que é isso que você está querendo se referir. Colocou GC alguma coisa, não sei se você está se referindo da Guarda Metropolitana. Se for a Guarda Metropolitana, eu vou perguntar à prefeita. Prefeito, quando é que sai? Porque tem muito concurseiro aí perguntando. E ela já havia anunciado por 3 vezes, desde 2019 que vem anunciando, e o concurso ainda não saiu. Professor, deputado homem é Corina, falando de Novo Jardim. Ô, meu amigo, seja bem-vindo. Passei por Novo Jardim umas 2 semanas atrás. Ok, vamos lá, voltando aqui. Quais concursos previstos para esse ano no Tocantins, professor? Rapaz, tem alguns. Concurso de educação, concurso da educação do município de Palmas e do Estado, concurso da saúde também existe previsão, concurso do Tribunal de Contas do Estado, concurso do Ministério Público, concurso do TJ, concurso da própria Assembleia. Existe previsão, mas estão, concurso da Polícia Civil do Tocantins, estão alguns deles sendo segurando, se não houver pressão por parte do Ministério Público, fica difícil, viu? Mas acredito que um ou outro aí deve sair esse ano. Alguns, talvez. O senhor já falou sobre as usinas. Não, vou falar primeiro sobre o que haviam me perguntado há pouco. Precipitação. Marcelo Gris, ou melhor, Guaraí Notícias. Vou falar só Guaraí Notícias, viu? Projetar ele. Ajudar, né? Porque projetado já é. Ok. Quando fala sobre a precipitação, a quantidade média de chuva que nós temos no Tocantins. Esse mapa foi utilizado em uma questão de prova. Você está vendo aí os círculos, essas linhas? Essas linhas indicam os índices pluviométricos, quantidade média de chuva que ocorre no nosso estado. Você está percebendo que essa região do círculo menor, tem um círculozinho menor aí, para quem consegue ler, está escrito 2100. É o único círculo que está fechado aí. 2.100 milímetros. Professor, que região é essa? Região do Vale do Araguaia. Você está percebendo que a região do Vale do Araguaia é a região que mais chove no Tocantins. A região do Vale do Araguaia, devido à proximidade com a floresta amazônica, certo? Você vai pegando a divisa do Tocantins com o estado do Pará, é a região mais chuvosa que nós temos no estado. Professor, tá, mas a precipitação média do Cerrado costuma-se colocar nas provas 1.500 na prova. Nós percebemos que, ao mesmo tempo que a região divisa com o estado do Pará tem uma precipitação de 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100 milímetros, nós temos ali na região de Arraias, na divisa com Goiás, no sudeste do Tocantins, as áreas de menor precipitação, que lá menciona 1.300, 1.400 milímetros. Na realidade, e na divisa com a Bahia, pouquinho mais, mas na realidade a região mais seca do Tocantins é a região sudeste, a região mais seca, que pega ali divisa com a Bahia e divisa com Goiás, tá? A mais seca do Tocantins. E a região mais chuvosa é o Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará, ok? Bico do Papagaio e Vale do Araguaia. Só colocar o carregador aqui.
Vou colocar cabo aqui para carregar. A bateria está acabando. Um momentinho. Pronto. Ok, meninos? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui às perguntas, questionamentos. Para você que está assim, professor, meu Deus, eu preciso. Pode ter certeza que precisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se na prova, e já caiu questão sobre isso, tá? Se na prova perguntar quantas pessoas diferentes ocuparam o cargo de governador efetivo do Tocantins? E quais foram elas? Você saberia me dizer? Leidiane Silva, Tiago Campos. Quantas pessoas diferentes ocuparam o cargo de governador do estado do Tocantins? O Fragozinho já falou sobre as usinas hidrelétricas, eu já falei em outra aula, não na de hoje, tá, Fragozinho? Mas depois manda um zap para mim que eu mando um mapinha com a localização das hidrelétricas do estado. E aí? Eu vou pegar a sequência para vocês agora. IAP da Casa Azul. Gente, segue a Casa Azul. Trabalho belíssimo social aqui na região sul de Palmas. Muito, muito bom mesmo. Professor, qual a dica de conteúdo para começar a se preparar para o concurso da Assembleia Legislativa e TJ? Que é dica da Assembleia Legislativa, fora o conteúdo padrão que se estuda para qualquer concurso, estuda o regimento interno. Porque o regimento interno vai ser o divisor de águas. Para quem está se preparando para concurso e já tem todo o outro conhecimento, o regimento interno, rapaz, não é fácil para quem está fora do ambiente do legislativo, não. Porque lá utiliza algumas palavras que não são do nosso cotidiano, e aí pega mesmo o candidato. E tem o regimento interno da Assembleia no site que eu vou passar para vocês, tá? Para quem mandar um WhatsApp para mim. Professor, o ano eleitoral interfere no concurso? Não, não interfere. Ele interfere na posse. Quer dizer, tem um período vedado, depois do mês de julho, que você não pode tomar posse. Mas o fato de ocorrer, lançar edital, ocorrer a realização de prova, certo? Sair resultado, não tem interferência nenhuma. Só a posse que é vedada nesse período eleitoral. Então, pode ocorrer concurso normalmente. O professor, o governador vai chamar os 125 excedentes da PM. Rapaz, o governador, no momento da posse dele, agora, semana passada, ele afirmou que chamaria. Ele só não falou qual era a quantidade. Mas eu falo isso porque não ficou claro para nós se seriam 125 excedentes ou se iria ampliar esse número para chegar aos 500. Entendeu? Mas que ele disse que ia chamar, ia. Agora vamos intensificar a cobrança. Mas vamos lá. O Guaraí Notícias está falando aqui. Siqueira Campos, Moisés Avelino, Raimundo Boi, Marcelo Miranda, Sandoval Cardoso, Gaguim, Carles e Vanderlei. 8 pessoas aí mencionadas. Eu vou passar para vocês agora a sequência, como ocorreu desses governadores, tá? Ele está falando dos nomes diferentes. Seriam 8 nomes diferentes. Então, eu vou repetir para vocês agora e vocês me digam se bate exatamente em 8 nomes, ok? Primeiro mandato de governador do Tocantins foi José Wilson Siqueira Campos. Lenden, não sei se é Lenden, Yenden, porque o I e L fica difícil de identificar. Mas voltando. Primeiro governador foi Siqueira Campos. Siqueira Campos foi governador por 2 anos, aproximadamente, tá? Por que 2 anos, professor? Porque quando foi criado o Estado do Tocantins, já estava na metade de mandato de governador de Estado. Então, os outros governadores dos demais estados brasileiros já tinham aproximadamente 2 anos de mandato. Quando Siqueira Campos tomou posse, restava apenas 2 anos para acompanhar na sequência do período de duração de governo estadual. Então, ele ficou aproximadamente 2 anos. Depois de Siqueira, Moisés Avelino. Moisés Avelino, 4 anos. Depois de Avelino, Siqueira Campos, 4 anos. 4 entre aspas, né? Porque Siqueira Campos, no mês de abril do último ano, na primeira semana de abril, na primeira sexta-feira de abril, Siqueira Campos ele renunciou ao cargo de governador. E quem assumiu o cargo foi o seu vice, Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente conhecido por Raimundo Boi. Professor, deixa eu até pegar uma caneta para não esquecer a sequência aqui. Anotar aqui. O primeiro governador foi Siqueira Campos, depois Moisés Avelino, depois Siqueira Campos de novo, depois Raimundo Boi, por um período de aproximadamente 8 meses, quase 8 meses, depois Raimundo Boi, Siqueira Campos novamente.
Professor Siqueira ficou 4 anos depois. Depois de Siqueira, Marcelo Miranda. Depois de Marcelo, Marcelo Miranda de novo, que foi reeleito governador. Professor, Marcelo Miranda foi reeleito, aí ele foi... Aconteceu alguma coisa com o Marcelo? Foi cassado. Quem assume em setembro do ano anterior, aproximadamente 1 ano e 3 meses para o término do mandato, foi Carlos Henrique Amorim, aliás. Carlos Henrique Amorim, popularmente chamado de Carlos Gaguin. Professor, aí Gaguin tentou a reeleição. Tentou, mas perdeu. Perdeu para quem? Siqueira Campos de novo. Professor, você quer dizer então que Siqueira já foi governador por alguns mandatos? Exatamente. Siqueira Campos, ele não terminou esse mandato. Ele ficou quase 3 anos e meio. No mês de abril, novamente, na primeira sexta-feira de abril, de novo ele renuncia. Quem assume não é o seu vice, porque o seu vice renunciou um dia antes. O seu vice renunciou um dia antes, quem assumiu então foi o presidente da Assembleia, Sandoval Cardoso. Sandoval Cardoso, que assumiu interinamente, ficou então Sandoval Cardoso governador até o término do mandato. Disputou a eleição, mas perdeu. Perdeu para quem? Marcelo Miranda. Uai, professor, Marcelo Miranda de novo, aquele mesmo que já tinha sido cassado no passado? Exatamente. Professor, você quer dizer, então, o Laurian Carvalho, assistindo sua aula de incentivo maravilhoso, explicação esclarecedora, show de bola, muito obrigado, meu bem. Paulo Betucho, seja bem-vindo, nosso mago, muito bem-vindo. Então, Marcelo Miranda de novo, Marcelo Miranda, o que aconteceu com ele? De novo, retirado do poder. Quem assume? Mauro Carlesse. Professor Mauro Carlesse, ele assumiu e ele foi eleito 2 vezes no mesmo ano. Ele foi eleito no primeiro semestre para permanecer até o fim do ano e foi eleito, eleição direta, tá? E foi eleito novamente por eleição direta no mês de outubro. Professor, então Mauro Carlesse e depois Mauro Carlesse de novo. Exatamente. Mauro Carlesse pega o finzinho do governo de Marcelo Miranda e depois ele assume novamente, eleito para esse mandato. E agora Mauro Carlesse renunciou ao cargo, né? Sofreu um processo de impeachment e antes do término do processo de impeachment ele renunciou ao cargo. Renunciou ao cargo, quem assume? Quem é o governador hoje? O seu vice, no caso, Vanderlei Barbosa. Professor, você quer dizer que o Tocantins, em tão curto espaço de tempo, já teve tantos governadores? Rapaz, na sequência que eu fiz aqui, ó, dá essa listinha aqui de nomes. Vou fazer a leitura agora. Obrigado, Lucília Rufo. Vou fazer a leitura novamente. Aqui, no que eu fui falando com vocês, Siqueira, Marcelo, Siqueira, Raimundo Boi, Siqueira, Marcelo, Gaguin, Siqueira, Sandoval, Marcelo, Mauro Carlesse, Vanderlei. 14 pessoas, quer dizer, 14 pessoas assumiram o cargo de governador. É claro que alguns de forma repetitiva. 14 em 33 anos. Nós tivemos 14 momentos de governadores no Tocantins. Rapaz, não é brincadeira, não. Então, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas diferentes ocuparam o cargo de governador do estado. 8 pessoas diferentes ocuparam o cargo de governador do estado em 14 mandatos. Exatamente. Muito bom, Lisleia. Muito obrigado, viu? Zildinha, seja bem-vinda. Pode repetir, está falando aqui o Fragozinho. Posso, Fragozinho? Eu vou colocar a sequência daqueles do primeiro até o presente momento, tá? Mesmo com aqueles que repetiram. Até mesmo porque isso já foi abordado em prova e abordou na prova citando aqueles que repetiram também, aqueles que ocuparam apenas um pequeno espaço de tempo, que foi o término do mandato. Ok? Carles pode concorrer na próxima eleição? Ele não pode concorrer a governador de estado, tá? Porque ele já estava no segundo mandato de governador. Agora, professor, ele pode concorrer a outro cargo? Existem dúvidas jurídicas em relação a isso. Tem um entendimento jurídico que diz que não, tem outros que diz que sim. Não sabemos ao certo se realmente ele escapou com a renúncia de perder os direitos políticos ou não. A interpretação da lei aí é difusa. Mas vamos lá. O que nós temos? Vou repetir, Fragozinho. Foi Siqueira Campos. Coloca só as iniciais do nome, tá? SC, Siqueira Campos. MA, Moisés Avelino. Depois, Siqueira Campos, Raimundo Boi, Siqueira Campos,
Marcelo Miranda, Carlos Gaguin, Siqueira Campos, Sandoval Cardoso, Marcelo Miranda, Mauro Carlesse e Vanderlei Barbosa. Ó, Cristina Laita escreveu aqui, Siqueira, Avelino, Siqueira foi 2 vezes aí, tá? Cristina. Foi Siqueira, Avelino, Siqueira. Ah, não, minto, desculpa, perdão. É Siqueira, Raimundo Boi, verdade. Siqueira, Marcelo, Gaguin, Siqueira, Sandoval, Marcelo, Carlesse, Vanderlei. Perfeito, você fez a sequência correta aí, Cristina. Eu que estou vacilando contigo. Perdão. Adelso Barbosa Moisés Avelino foi o segundo governador do estado, Moisés Avelino, que até o mandato anterior já era prefeito de Paraíso do Tocantins. Deixa eu ver aqui. Tem uns que o governo interino, né? Exatamente, José Alma. Moisés Avelino, Adelso, exatamente. A Lisleia, mesmo tendo impeachment. Lisleia, eu estava conversando com alguns advogados e eles falaram o seguinte, professor, a legislação hoje diz que tem que ser julgado e condenado em primeira e segunda instância. Por isso, teoricamente, ele poderia manter os seus direitos. Mas tem outro entendimento em relação a essa questão que já leva ele para ser impedido e não ter direito, e ter os seus direitos políticos cassados, portanto, se tornando inelegível. Mas isso aí deve ser questionado. Se ele for candidatar, deve ser questionado através da justiça. Daniel já tem quantos mandatos como deputado? Não sei se está se perguntando a minha pessoa. Se for minha pessoa, eu estou no primeirinho. Fui vereador em Palmas, estive vereador em Palmas por 2 mandatos e agora primeiro deputado. Mas vamos lá. Professor, eu entendi essa sequência de governadores, eu entendi um pouco sobre a vegetação, mas sobre a vegetação, deixa eu até colocar um detalhe aqui para vocês. Ok. Estão vendo aí essa subdivisão? A subdivisão que está aí é a subdivisão do Cerrado, que já foi abordada em prova. Professor, você quer dizer que o Cerrado ele é subdividido em Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado estricto sensu, também chamado de sentido restrito, ou Cerradão, ok? Professor, obrigado, Otoniel Miranda. Professor, como assim? Me explica melhor essa subdivisão do Cerrado, porque ela já foi abordada em algumas provas. Gente, quem não está seguindo ainda, me segue no Instagram, pelo amor de Deus. Segue aí. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça. Para quem já perguntou antes, professor, a aula fica salva? Fica salva no Instagram. Professor, só no Instagram? Não, gente. Eu também encaminho as aulas para o Facebook e encaminho as aulas para o meu canal do YouTube. Segue lá no canal do YouTube, que às vezes eu até faço live só pelo canal do YouTube, tá? Então, dá uma seguida por lá e manda dar uma sinetinha, sinalizar no seu telefone celular quando for começar a aula ao vivo pelo canal do YouTube também. O Danilo Solino aqui perguntando quais são suas pretensões políticas para este ano, professor. Eu vou para a reeleição, meu amigo, deputado estadual. Ok, mas voltando aqui. Campo Limpo. Professor, o que é Campo Limpo? Olha, a vegetação do Cerrado, ela é subdividida em Campo Limpo e Campo Sujo, ok? Cerrado estricto sensu e Cerradão. O Campo Limpo é quando a área está limpa. Como assim, professor, área limpa? Lá na região do Jalapão, a gente vê isso com mais clareza. Na região do Jalapão, você percebe que a presença, algumas áreas, praticamente não tem árvore. Professor, só tem o mato. É aquele mato que às vezes está alto, chega até a ficar superior à sua altura. Esse mato é chamado de gramínea. É uma vegetação herbácea, uma vegetação característica mais rasteira. Pode ter ela rasteira ou o mato pode ser maior, tá? Chegando até 2 metros de altura. Não são árvores, é mato. Então, quando você não tem a presença de árvores, que você tem só essa vegetação herbácea predominante, é chamada de campo limpo, ok? Agora, o que é campo sujo, professor? Campo sujo é quando eu tenho a presença tanto dessa vegetação de gramínea, desse mato, como a presença de árvores pequenas, que são os arbustos. É vegetação herbácea e arbustiva. Campo limpo é quando só tem vegetação herbácea, sem presença de árvores. E campo sujo é quando eu tenho herbácea e arbustiva, que é o mato e a vegetação de árvores menores. Professor, e o que é o Cerrado estricto sensu? Olha como escreve aí, está aí na telinha. Estricto sensu.
Stricto sensu, ou chamado sentido restrito, é quando eu tenho os 3 estratos: vegetação de gramíneas, vegetação de árvores menores e vegetação de árvores maiores. Se eu tenho a presença dos 3, o mato, as árvores pequenas e as árvores grandes, eu tenho a vegetação do cerrado stricto sensu, ou chamado sentido restrito, que é o cerrado tradicional, o cerrado típico. Professor, e o que é cerradão, meninos? Olha, coloca isso na sua mente. Cerradão, cerradão, quando fala cerradão já dá a impressão no aumentativo, né? Algo grande. Professor, o que é o cerradão? São as árvores maiores, as árvores de maior porte. E onde é que eu tenho essas árvores maiores e maior porte no estado do Tocantins, professor? Meninos, eu tenho nas regiões que mais chove. E onde é que mais chove, professor? Vamos lá, voltando aqui, escolher outro. Olha aqui, ó. Onde mais chove? Chove na região de transição do Cerrado com a floresta amazônica. Onde você está vendo aí a área de maior intensidade de chuva é onde normalmente eu tenho floresta amazônica. Na transição do Cerrado com floresta amazônica, eu tenho a vegetação de cerradão, que aproveita ser uma região com maior intensidade de chuva. E onde mais eu tenho cerradão? É só nessa região de transição do Cerrado com a Amazônia? Não. Eu tenho cerradão também nas encostas e serras. Vocês já foram em Itaquaraçu? Para quem já esteve em Palmas ou mora em Palmas? Lá em Itaquaraçu, no pé da serra, você não tem uma mata densa e fechada? Com árvores maiores? Ali é cerradão. Por que as árvores são maiores? Porque em costa de serra chove mais do que o normal. Por isso as árvores se desenvolvem mais. O que é, professor? O que é mesmo cerradão? Olha aqui, ó. Cerradão, situado em costas de serras, com árvores que podem chegar até 15 metros de altura, ou na transição do cerrado com a floresta amazônica, porque chove mais, ou nas encostas de serra, porque chove mais. Então as árvores se desenvolvem mais, ficam maiores, é o que nós chamamos de cerradão. A Cristina Lai está falando, nas áreas mais úmidas de encostas de serras, na transição do cerrado com a Amazônia. Perfeito, Cristina, vai ser minha assessora aqui da aula. Elmar Júnior, professor, o que justifica um Estado tão novo ter um quadro de instabilidade política? Onde as instituições estão errando? Rapaz, o erro é grande de todos os lados, Elmar. Nós temos órgãos que têm a finalidade de fiscalizar, que não fazem a contento, e aí inclui, é claro, a Assembleia Legislativa, certo? Nós temos um conjunto de fatores e pessoas que dão preferência para o particular, ao invés de se preocupar com o coletivo. E aí, quando está desse jeito, inclusive o próprio eleitor também passa por essa questão. Mas vamos voltar aqui à aula, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Se tem mais algum aqui. Acho que não. Se alguém perguntou algo. Acredito que o único precedente que tenha sido processo de impeachment do ex-presidente Collor, quando antes da sessão ele renunciou, mas mesmo assim o processo foi julgado pelo Senado. Sim, ocorreu de forma semelhante lá, mas ainda deu continuidade. Concordo contigo, isso também foi analisado aqui, a situação do Collor na época. Ok, meninos, vamos lá. O Fabrício 9593 fala, professor, também tem os ecótonos. Meu Deus, alguém sabe dizer o que é ecótono? Diz aí. Fabrício, não fala não, hein? Esperar aí para ver a galera que está estudando. Por favor, me diga o que é ecótono. O que é ecótono? Tem que estudar a vida pregressa do candidato para votar, porque senão gera essa instabilidade. É um dos fatores. Não é o único, mas é um. Sem nenhum rumo, o Fragozinho está falando. Fragozinho, tem prova que utiliza o nome ecótono, e ecótono é a mesma coisa que faixa de transição. Como assim, professor? Quando tem transição entre dois ecossistemas. Entendeu? Se você tem transição do Cerrado com a floresta amazônica, essa transição se chama ecótono. Transição do Cerrado com a Caatinga, essa transição se chama ecótono. Nós temos 3 ecótonos mais conhecidos no Brasil. A Mata dos Cocais, que fica ali no Maranhão, Piauí, Babaçu e Carnaúba, é um ecótono. O Agreste, que fica ali entre a Caatinga e a zona da Mata Nordestina, é um ecótono. E o Pantanal Mato Grossense é um ecótono. São os 3 principais ecótonos no Brasil que têm nomenclatura própria.
certo? Porque os outros você fala, por exemplo, entre Cerrado e Floresta Amazônica, é um ecótono. Mas que ecótono é esse? É o ecótono entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Você está percebendo que não tem nome próprio. É uma faixa de transição entre o Cerrado e a Amazônia. É um ecótono entre o Cerrado e a Amazônia, a Floresta Amazônica. Ok? Agora, quando se fala do Pantanal, já tem um nome próprio para ele. Pantanal Mato Grossense, é ecótono. Agreste, é ecótono. Oh, gente, deixa eu filmar aqui. Olha. Veio pegar a pequena que está aqui desmaiada. Quando se fala da Mata dos Cocais, do Agreste, do Pantanal, são 3 ecótonos, são 3 faixas de transição, ok? Laísa Vitória, show de bola, floresta de transição. Não necessariamente floresta, tá, Laísa? Mas faixa de transição. Ela pode ser floresta, como pode não ser. Eu não posso evidenciá-la apenas como ambiente florestal. Porque quando se fala floresta, são árvores de porte mais desenvolvido, tá? Ok, meninos. Show de bola. Maravilha. Deixa eu ver aqui se temos mais uma imagem para trabalhar com vocês. Alguém estava falando de usina hidrelétrica. Tem essa aqui só com os nomes das hidrelétricas. Depois, deixa eu apagar aqui, tirar os comentários. Aqui, ó. Aí estão as hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins na atualidade. Tucuruí, no estado do Pará. Estreito, estou lendo de baixo para cima, mas, aliás, vou pegar de cima para baixo, né? Serra da Mesa, Canabrava. A primeira ali, Serra da Mesa, vamos subir o Rio Tocantins, tá? Serra da Mesa fica lá em Minaçu, no estado de Goiás. A usina de Canabrava fica entre Minaçu e Cavalcante, também no estado de Goiás. São Salvador fica no município de São Salvador, no sul do estado. Peixe Angical, que pega o município de Peixe, também no sul do estado. Aí ele coloca entre São Salvador e Peixe, né, mas envolvendo principalmente a área do município de Peixe. Luiz Eduardo Magalhães, que é essa próxima a Palmas, que a gente chama de usina de Lajeado, mas o nome dela é Luiz Eduardo Magalhães. Estreito, que fica na divisa de Tocantins com Maranhão, e Tucuruí, que fica no estado do Pará. Rio Tocantins, porém, estado do Pará. Professor, destas usinas hidrelétricas, qual delas é a maior? Ativando comentários. Diz aí para mim, qual a maior das usinas hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins, qual a maior em geração de energia elétrica? Alguém aí se arrisca? Vamos lá, eu quero saber de vocês. Victor Vidal, diz para mim, Laísa Vitória, diz para mim, Fabrício, Alênio, Ilana Quino, seja bem-vinda. A vocês que não estão seguindo, por favor, começa a seguir aí. Tucuruí. Tavares está falando peixe. Daniel Estreito, não, é usina de Tucuruí mesmo. Tucuruí, meninos, só para você ter uma comparação, Tucuruí gera mais de 8.300 megawatts de energia. Mais de 8.300. Professor, isso é muito ou é pouco? Gente, isso é 9 vezes mais do que a usina de Lajeado. A usina hidrelétrica de Tucuruí gera 9 vezes a quantidade de energia gerada pela usina de Lajeado. Mais de 8.300 megawatts. A Cristina está aí, 8.310 megawatts. Muito bom, Cristina. Você está afiada na geografia e história de Tocantins, hein? Muito bom mesmo. Agora, em relação à usina hidrelétrica, para ter uma comparação, você tem a usina de Estreito, que é 1.087 megawatts. Você tem a usina de Serra da Mesa, que é 1.275. Depois da usina de Tucuruí, a de maior potencial é Serra da Mesa, com 1.275 megawatts. Olha a diferença de Tucuruí com 8.300 para 8.310 para a usina de Serra da Mesa com 1.275. Para a usina de Estreito com 1.087. Para a usina de Lajeado, o Luiz Eduardo Magalhães, com 902 megawatts. Entenderam aí? Gessiana, seja bem-vinda. Ok, meninos. Voltar a estudar, exatamente. Vamos voltar, precisamos e vamos ganhar a prova na próxima. Peixe a menor? Não. A menor dessas hidrelétricas é a usina de São Salvador, tá? São Salvador com 243 megawatts de energia apenas. Professor, tem mais usina. A pergunta Fragozinho é bem interessante. Ana Luísa, seja bem-vinda, minha vereadora.
A pergunta Fragozinha é o seguinte: professor, tem mais hidrelétrica, fora estas que eu apresentei aqui, ó, mostrando aí para vocês novamente, tem mais hidrelétrica no Rio Tocantins? Tem. Tem uma usina hidrelétrica no Rio das Balsas, chamada Usina Hidrelétrica Isamu Ikeda. É nome de japonês mesmo. Isamu Ikeda. Ivânia, é só você mandar um WhatsApp para esse número meu que está aí, ó, 84857576, que aí você vai receber gratuitamente as apostilas atualizadas, tá? Então, se você, opa, se você pergunta sobre hidrelétrica, além destas aí listadas, a usina Isamuikeda recebeu esse nome porque o engenheiro responsável pela usina, denominado japonês, denominado Isamuikeda, ele faleceu no lago da usina. Estava pescando, liberaram a comporta, tchau Isamuikeda. E por isso a usina acabou recebendo o seu nome, Usina Hidrelétrica Isamuikeda, no Rio das Balsas, localizado entre Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins. Ok? Professor, mas tem outras hidrelétricas no estado? Tem diversas outras, porém não são usinas hidrelétricas, são pequenas centrais elétricas, hidrelétricas, PCHs. Olha a diferença que se tem entre UHE, a sigla UHE, usina hidroelétrica. Agora, a outra sigla é de PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas. As PCHs, elas geram menos de 30 megawatts. As PCHs, eu tenho inúmeras delas na região sudeste do Tocantins, inúmeras. Na região norte também tem PCHs. Professor, na região do Lajeado tem PCHs. Professor, as PCHs, as pequenas represas, que geram menos de 30 megawatts, tem muitas no estado? Tem, mas normalmente não são abordadas em prova. Em prova se restringe às usinas hidrelétricas que são as de maior porte, principalmente localizadas no Rio Tocantins. Salvo o Rio Tocantins, você tem também, é claro, a usina de Zamuiqueda, com 32 megawatts, que fica no Rio das Balsas. Ok? Oi, Ivânia. Opa, Ivani Cardoso, muito obrigado. Prazer todo meu. O Edson está falando, Zamuiqueda PCH não, é o HE, usina hidrelétrica, porque gera mais de 30. Ficou quase no limite ali, 32 megawatts. Se fosse abaixo de 30, seria PCH. Márcia está falando, professor, só soube de você agora. Ainda bem, porque estou estudando para concurso. Márcia, pois seja muito bem-vinda. Segue aí no Instagram. Toda terça-feira temos aula ao vivo, às 22 horas aqui pelo Instagram. E as aulas ficam salvas no Instagram e também são encaminhadas essas mesmas lives lá para o meu canal do YouTube, tá? Procura lá Júnior Gel, se inscreve e se delicie com as aulas. Tem inúmeras lá. O Elmar Júnior, com tantas hidrelétricas, não dá para baixar o preço da energia elétrica. Elmar, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, porque isso já foi muito questionado. Meninos, o que são royalties? Em atualidades, isso pode ser abordado. O que são royalties? Professor, royalties, como é que escreve mesmo? R-O-Y-A-T-I-E-S. Royalties. Royalties. Professor, os royalties é um percentual do lucro. Por exemplo, a extração de petróleo paga royalties. A empresa que extrai petróleo paga royalties. Aquela que explora energia elétrica de usinas paga royalties. Aquele que explora ouro em determinada região paga royalties. Algum minério paga royalties. Professor, o que são royalties? Meninos, um percentual do lucro da exploração mineral, um percentual desse lucro é pago, é imposto para o governo federal, para o governo estadual e para os municípios diretamente impactados. Royalties é isso, é um percentual do lucro pago ao governo, municipal, estadual e federal. Tá, e daí, professor? E daí que o governo poderia, hipoteticamente, falar assim, cara, eu estou recebendo muitos royalties da produção de energia elétrica dentro do nosso estado. Em contrapartida, está gerando impacto ambiental. Então, o que eu vou fazer? Para compensar esse impacto que a população tem, eu vou converter os royalties em subsidiar parte do preço da energia. Quer dizer, vou compensar, está pagando mais caro, então vou compensar usando esse dinheiro dos royalties para diminuir o preço. 20% a mais barato, porque o governo vai pagar esses 20% da sua conta de energia. Poderia fazer isso? Teoricamente, sim. Mas na prática, qual é o governo que vai fazer um negócio desse? Na prática, qual é o governo que vai querer recusar a arrecadação para poder subsidiar a energia elétrica consumida no estado? Está entendendo? Por mais que se produza energia elétrica no Tocantins, a energia não pertence ao governo do estado. São empresas privadas. Aqui é extraído, vai para o Linhão Norte-Sul,
vai para a central de distribuição em outros estados e depois retorna para abastecer o nosso próprio estado. A energia não é estatal, ela é privada. A usina hidrelétrica é privada, paga-se imposto e cobra-se por isso, ok? Por isso nós temos sim uma energia cara. Por isso não, mas o que justifica, um dos fatores que justificam o preço dessa energia é o seguinte: nós temos uma pequena população para uma grande extensão territorial. Então nós temos um custo elevado por habitante. Como assim, professor? Aliás, a cidade de Goiânia sozinha tem quase a população do Tocantins inteira. Tocantins tem hoje cerca de 1.600.000 habitantes. Goiânia tem quase 1,5 milhão de habitantes. Então, Goiânia sozinha é a população do Tocantins inteira. Imagine, qual é o custo de distribuir energia para uma cidade só, 1,5 milhão de habitantes, e o custo para distribuir energia para 1,5 milhão de habitantes espalhados em 277 mil quilômetros quadrados, que é o estado do Tocantins. Está vendo como o custo para distribuir para o Tocantins é muito mais alto do que o custo para distribuir lá em Goiás, com a população concentrada? Então, isso faz com que nós tenhamos um dos fatores que justifica a nossa energia ser tão cara. É claro que nós temos também impostos elevados que fazem com que essa energia se torne cara. Ok? Ok, Cristina aí dando um show de aula, Cristina. Deixa eu ver. Muito bacana, Cristina. Está contratada, viu? Toda aula você tem que estar aqui. Ivani Cardoso, professor Ismael, meu amigo, que me indicou, o professor Israel. Não sei se é Ismael ou Israel que você ia escrever. Pessoal, sou seu leitor e fã, te admiro muito. Um dia quero conhecê-lo pessoalmente. Prof, Deus abençoe grandemente. E Ivani, vamos marcar logo esse encontro, pelo amor de Deus. Deixa eu te dar um abraço. Muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. A Cida Vieira, seria bom se outros professores tivessem essa mesma iniciativa de fazer essas aulas online. Tem muitos professores bacanas aí que fazem essas aulas. Eu não sei, eu sei que o professor Delgado, segue o professor Delgado Júnior, que de vez em quando ele também fica postando algumas coisas bacanas aí. Tem um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, que fica movimentando com os alunos. Depois manda aí para mim que eu tento organizar para vocês, tá bom? Manda um oi aí, manda um WhatsApp e segue no Instagram. Agora, meninos, nossa aula fechando, deixa eu só mandar mais um recado para vocês. Todo dia eu me deparo com muitos alunos, todo dia, falando assim, professor, não, professor, eu fico estudando para o concurso, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fico estudando para um concurso da Assembleia Legislativa e o concurso não sai. O que eu faço? Continuo estudando até sair. Do TJ, o concurso não sai, continuo estudando até sair. Professor, por que você está dizendo isso? Eu estou afirmando isso para vocês porque se você quer passar no concurso com nível de concorrência que tem TJ e Assembleia, não adianta esperar edital. Você tem que estudar mesmo até sair. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se necessário for. Mas daqui a 5 anos você tem certeza que sua vida muda. Se você ficar parado no tempo e não estudar, daqui a 5 anos você vai estar na mesma situação que você está hoje. Então estuda. Se dedica. Nós não estudamos por nós. Nós estudamos por aqueles que vêm depois da gente. Como assim, professor? Vocês viram no início da aula que eu estava aqui com minha gatinha. Minha princesa, Cecília. Rapaz, o que eu faço hoje é por ela. Entendeu? O que a mãe dela faz hoje é por ela, minha esposa. Nós fazemos isso para que as nossas gerações futuras possam ter, possivelmente, um conforto melhor do que nós tivemos um dia, se tivermos algum conforto. Tá entendendo? Então, não se deixa abater quando fala assim. E normalmente vem aquela vozinha do mal, o seu concorrente fala assim, rapaz, você vai estudar isso, nem saiu o edital ainda. Pessoas assim, você escuta aqui e sai ali. Não dá atenção para esse tipo de gente, não. E procure sempre estar próximo de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem estudar, pessoas que querem passar no concurso. É com essas pessoas que você tem que se relacionar agora até atingir o seu objetivo. E você vai conseguir atingir seu objetivo. Então, se dedica, mantenha o foco, que vai dar certo, vai dar certo. Fica tranquilo. Olha aí, a Márcia está falando, estou estudando para o TJ, professor. Márcia, pois continua o foco no TJ, porque vai sair o concurso do TJ. Se sai hoje, sai amanhã, mas sai. E só vai passar no TJ quem está estudando há mais tempo, que é o seu caso.
Entenderam aí? Nani Rocha, seja bem-vinda. Professor, Ivani, sou professora também, muito bacana. Eu sempre falo para os meus alunos, tanto na sala de aula como aqui no Instagram, e nem sempre, como tem uma rotatividade grande aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu falo em todas as aulas. Lá em casa, como minha irmã, estava conversando com minha irmã essa semana, e ela falou assim, Júnior, a gente tinha tudo para dar errado. Ela usou um termo que eu achei até pesado, o termo que ela falou. Mas, como foi ela que falou, eu vou repetir aqui. Nós somos 7 irmãos, 4 homens, 3 mulheres. E ela falou assim, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, aquelas 3 ali vão ser meninas da... Não foi esse termo, mas vou aliviar. Meninas da vida, né? E os 4 ali vão ser bandidos. Porque o ambiente de onde nós saímos não era favorável para chegar onde nós chegamos. Não era nada favorável. Nós crescemos numa área de periferia onde nossos amigos se tornaram ladrões, traficantes e assim por diante. Já foram mortos ou estão presos. Alguns dos nossos amigos chegaram nesse estágio. É claro que outros conseguiram sobressair. E lá em casa os 7 conseguiram sobressair. Os 7. Os 7 fizeram faculdade, os 7 universidades federais, 6 são concursados. Nós saímos de uma situação que talvez alguns de vocês estejam ou já passaram por uma situação semelhante à que nós viemos. Se deu certo para nós, por que para vocês não daria? Está entendendo? Coloque isso na sua mente. Coloca na sua mente que vai dar certo, que você precisa se dedicar, que você continuar estudando, vai dar certo. Porque vai dar certo mesmo. Não é só para fingir que acredita, não. É porque eu acredito que vai dar certo. E muitas pessoas ao seu redor também acreditam no seu potencial, acreditam em você. E eles veem você, e você nem percebe, mas eles veem você com empolgação, sabe? Com a vontade. E dá até vontade de falar, cara, sabe quando você vê uma pessoa malhando e você não malha, e você fala assim, dá até vontade de malhar, só de tanto ver ela malhar? E ver a força de vontade que você tem? É a mesma coisa das pessoas ao seu redor. Seus amigos, seus vizinhos, sua família, que vêm, falam entre si e muitas vezes não falam para você o quanto te admiram pela sua força de vontade. E é exatamente a sua força de vontade que vai fazer você mudar de vida. Tá entendendo? Fala assim, eu recebo, professor. Amém. Que vai dar certo. E aí, nós vamos comemorar no churrasco, mas chama mesmo, porque eu vou. Comer de graça o preço da carne? Ah, não tenha dúvida. Meninos, o Elma não estou estudando, mas é um excelente programa de entretenimento. Melhor que as novelas da Globo. Oh, com certeza, viu? Para a gente finalizar, vou falar para vocês o seguinte. Eu já me deparei com muitos alunos, e já foram muitos que passaram na sala de aula comigo. E já me deparei com alguns que falavam assim, ó, professor, é difícil estudar. Eu vou te dizer que difícil é ficar sem emprego. Difícil é passar fome. Difícil é se humilhar por um contrato. Difícil é ver seus filhos ali em situação de dificuldade. E você não poder fazer muita coisa. Tá entendendo? Então, estudar não é difícil. Talvez não seja a coisa mais prazerosa do mundo. Mas ela vai te trazer o que há de mais prazeroso no mundo a partir do estudo. Quem não está seguindo, segue aí. Manda um WhatsApp, recebe material gratuito e toda terça-feira ao vivo aqui pelo Instagram. Ok, meninos? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo aqui na próxima semana. Marca os colegas, manda os colegas seguirem no Instagram, por favor. Vamos ajudar quem quer ser ajudado. Tchau, tchau. Beijo, obrigado, viu? Disponha pelo apoio e pode ter certeza que estiver ao meu alcance, estarei fazendo por vocês. Rafael, show de bola, sonho realizado. Deixa eu comentar rapidinho a situação do Rafael. Do Rafael não, mas de todos que são da Polícia Penal. É só um exemplo. Polícia Penal, socioeducativa. Pessoal da Polícia Penal já estava há muitos anos, muitos deles talvez já nem acreditavam mais que tinham chance de tomar posse. Sabe o que está acontecendo agora? Depois de tantos anos, alteração da lei. Nós vamos ter mais de 100 pessoas, 162. Não sei se são 100, falam que alguns já saíram, 155 seriam, mas aproximadamente 160 pessoas tomando posse no concurso da Polícia Penal, com salário inicial de mais de R$ 4.500. Dedicação, estudo e fé.
Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau.